Jesus. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o divino Rabi da Galileia, possa estar entre nós nessa noite e que sua paz possa perpetuar-se por toda a eternidade. As notícias são maravilhosas. No terceiro milênio haverá paz para todas as pessoas. No terceiro milênio haverá harmonia entre todos nós. Mas, nessa época de transição, ainda se vê muitas coisas que nós não gostaríamos de ver. Ainda existem muitas notícias amargas chamando a nossa atenção. E isso é muito próprio nesta fase de transição onde nós estamos passando. Mas, para que nós possamos, nós habitantes desse planeta chamado escola, através das experiências que nós estamos passando, é necessário mudança. E segundo o mundo espiritual, as mudanças só ocorrerão através da educação. A educação no seu princípio, a educação em todo o seu contexto. Precisamos então voltarmos os nossos olhos à educação. Mas precisamos ver também que já demos saltos em busca da felicidade. Houve uma época chamada de absolutismo, onde os governantes, onde o clero comandava e deixava todos aqueles comandados no obscurantismo. Somente os monarcas poderiam ter uma educação privilegiada, mas uma educação intelectual. A educação moral era deixada de lado. E eis que, no mundo espiritual, sob as ordens do Mestre Jesus, os Espíritos trabalhavam para que pudesse vir uma nova era, a era chamada de iluminismo, onde espíritos haveriam de vir habitar este planeta para ensinar ou ajudar o homem a trazer a paz e conforto para o seu coração. Entre esses espíritos, dois chamaram muito a atenção: Jean-Jacques Rousseau e Pestalozzi. Jean-Jacques Rousseau trouxe-nos uma frase que precisaríamos meditar: tudo é puro ao sair das mãos do Criador de todas as coisas. A sociedade os perverte. E nós começamos a voltar os nossos olhos para que nós possamos, de alguma forma, fazer com que as nossas crianças sejam aproveitadas para que possam trazer a educação intelectual que fica de posse das escolas, mas a educação moral que fazem parte da família. A educação moral que está a cargo dos pais. E então começamos a aprender que precisamos afastar as nossas crianças dos males da sociedade. Uma sociedade ainda tão preconceituosa, uma sociedade ainda pervertida, uma sociedade que precisa ser modificada. E nós precisamos voltar os nossos olhos para os nossos filhos. Hoje queremos adiantar o processo
esquecendo que as crianças precisam voltar a ser crianças. As crianças precisam voltar como outrora, porque a criança tem o direito de ser criança. E hoje nós vemos os pais levarem os seus filhos à escola, 7 horas da manhã, e vão buscá-los às 18 horas, pagando para que os filhos possam ter uma educação que não pertenceria à escola, à educação moral, mas pertenceria aos pais. Então, hoje, se nós prestarmos atenção, as crianças ficam o dia todo na escola e não tem tempo para ser criança. Então, estamos formando hoje jovens doutores e crianças envelhecidas, onde as crianças não têm tempo mais para, como outrora, poder sujar-se, poder rolar pelo chão, a criança voltar a ser criança. E foi por isso que no século XVIII começa uma preparação que iria completar-se no século XIX. A humanidade desvincularia-se da monarquia e agora a ciência progredia. A ciência progredia sobre todos os aspectos. Homens eminentes, homens sábios, como Louis Pasteur, como Franz Anton Mesmer, que veio trazer para a humanidade, nós possuímos um fluido magnético que nós possamos agir sobre os nossos semelhantes. E através desses fluidos magnéticos, chamados fluidos animalizados, os médiuns dessa casa, amparados pelas equipes espirituais, ao impor a mão sobre cada um de nós, está dando no seu magnetismo para que nós possamos nos sentir bem. A filosofia, com René Descartes. René Descartes dizia, ora, se eu penso, logo eu existo. Mas eu penso, não é meu corpo que pensa, existe alguma coisa a mais que pensa. Aí surgiu então o estudo do espírito. Tudo precisa. A filosofia, a ciência, porém alguma coisa estava fora do contexto. Tudo crescia. Mas a religião estabilizava-se nos seus dogmas, nas suas imposições, trazendo um Deus punitivo, um Deus que trazia o mal às pessoas, quando as pessoas não se comportassem de acordo com Deus. E foi então que justamente no Iluminismo, no século XIX, em 18 de abril de 1857, o livro veio revolucionar a humanidade. O livro dos Espíritos, que vinha dos Espíritos, e falava dos Espíritos encarnados e desencarnados. Falávamos de novos conceitos. Falávamos de um mestre de amor, que ensinava que o Pai Celestial era o Pai do amor. E viria simplesmente a felicidade dos homens. Jesus veio nos trazer uma doutrina. Ora, mas que doutrina Jesus veio nos trazer? Qual era a doutrina de Jesus? Será que era a doutrina católica? Ou será evangélica? Ou será espírita? Qual a doutrina de Jesus? Ou melhor, o que é uma doutrina? E nós começamos a aprender com o mundo espiritual. Uma doutrina é um conjunto de princípios que tem por base, que tem por finalidade trazer a felicidade a toda a humanidade. E as palavras de Jesus, a sua doutrina, palavras que viriam trazer para a humanidade a paz, a harmonia para cada um de nós. Nós aprendemos com Jesus a obediência. E a obediência é estarmos submissos à ordem de alguém. Porque sempre precisamos estar submissos.
Quando trabalhamos, estamos submetidos à ordem daquele que nos paga. Se adentramos a uma casa espírita, estamos submetidos a uma diretoria que nos passa um tema para ser meditado por todos nós. E a diretoria está submissa ao plano espiritual, que está submisso a Jesus. Portanto, para que eu possa seguir, para que eu possa ter obediência, precisa se passar pelo crivo da minha razão. E passando pelo crivo da razão, somente os ensinamentos de Jesus é que podem nos trazer a felicidade. O amor que Jesus nos ensinou. Sermos submissos à vontade de um Pai Celestial, que só deseja a felicidade de cada um de nós. E aprendo também, através do Espiritismo, quando Jesus nos fala de uma família espiritual. E a família espiritual vem trazer para cada um de nós um compromisso. E eu aprendi durante o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier. André Luiz nos traz da pátria espiritual. Ali existe um bosque fantástico, onde jovens enamorados, ainda sob a égide da masculinidade ou da feminilidade, jovens apaixonados, debaixo de um céu luminífero, os jovens ali começam a programar um futuro que será vir desenvolvido aqui nesse planeta. Fazem juras de amor, para que possam ajudar-se mutuamente dentro de uma família. Um homem e uma mulher juram, fazem juras de amor, para constituir uma família que é o objetivo maior do amor. E esses jovens desencarnam. Mas muitas vezes nós falhamos. Falhamos porque ainda não levamos em conta o amor que deveria estar dentro do nosso coração. E os jovens casam-se por motivos outros que não o amor. Casa-se pelas coisas materiais, que um dia desaparecem. Casa-se pela beleza física, que um dia deixa de ser bela, pelo menos no corpo físico. Então os jovens ficam decepcionados. E por isso, muitos divórcios. Mas aqueles que juram amor, e nós devemos ensinar aos nossos filhos, casem-se por amor. Não apressem-se, esperem o momento certo, porque o momento certo surge. E de repente, lá está o rapaz. E a moça passa. E ele diz, uau, é linda demais, eu a quero para mim. A moça olha para o rapaz, e é como se alguma coisa a transformasse. Este é o meu eleito. E eles se unem através dos laços do matrimônio, através do amor. Mas agora é necessário a constituição de uma família, cujo lar está baseado no amor. E ali espíritos outros vêm habitar em forma de criança, exigindo de cada um de nós um amor incondicional aos nossos filhos. Precisamos fazer com que esses jovens espíritos, agora no corpo de uma criança, possa entender a causa da moralidade, possa entender-se que todos nós temos a liberdade de pensarmos, todos nós somos iguais perante Deus, e todos nós precisamos ser fraternos. Porque a família não está apenas dentro de uma constelação familiar. São nossos familiares, todos aqueles que estão à nossa volta. Mas dentro do conceito familiar é que eclode o amor. E se nós pudéssemos pensar
Já dissemos para o nosso filho hoje, eu te amo. É interessante como muitas vezes esquecemos de dizer aos nossos filhos, eu te amo. Às vezes queremos que nossos filhos sejam vencedores. Eu quero que meu filho seja vencedor. Eu farei de tudo para que meu filho seja um vencedor. Já pensaram sobre isso? Certo dia, no livro Boa Nova, Francisco Cândido Xavier recebe uma mensagem de um espírito, ao qual colocou nessa mensagem, essa carta, a carta de um morto. E esse espírito começa a trazer uma reflexão para todos nós. Quando você, meu filho, entrou no quarto, eu pensei que você ia me dar um remédio que ia aliviar as minhas dores. Mas só entendi o que você necessitava e o que você pensava. Quando nervoso, você fecha a porta do quarto, olha para mim e diz, morre, velho. E aí eu entendi que você não veio me dar um remédio para aliviar as minhas dores. Não, você havia me envenenado para poder ter tudo aquilo que eu não poderia lhe dar. Você começa então a tirar os últimos trocados. Você começa então a revirar as gavetas, à procura de mais e mais. E nos receptores da morte, eu comecei a recordar a nossa vida. Eu recordei quando você nasceu. A primeira vez que eu o tive nos meus braços, os nossos corações batendo no mesmo compasso. Você era o meu rei, você era o meu príncipe. Eu queria dar-lhe tudo que o dinheiro pudesse comprar. Eu trabalhei como um suarento animal, para que a nossa pequena casa pudesse crescer e lhe oferecer todo o conforto. Ainda me pego expulsando crianças maltrapilhas, que vinham brincar com você, mas a nossa casa era apenas sua. E depois vieram os estudos, depois vieram os primeiros goles de bebida alcoólica, as más companhias, ao qual eu não me apercebi. Eu lhe dava tudo que o dinheiro podia comprar, mas você desejava mais. Você desejava mais e mais. E no momento de grande infortúnio, eu ainda lhe dei um carro. Um carro 0 quilômetros. E agora estou vendo você, nos últimos momentos da minha vida física, você surrupiar as últimas joias da sua mãe. E naquele momento, porque eu não podia odiá-lo, porque eu não podia odiar, porque o meu erro também foi o meu erro. Eu então orei naquele momento. Uma oração. Talvez a prece mais sentida que eu fiz em toda a minha vida. A prece de coração. E eu pedi a Deus que nos desse uma nova oportunidade, um novo recomeço. Porque eu não ensinei você a trabalhar para conquistar aquilo que você necessitava. E eu disse essa carta, não dizendo o seu nome, mas para que todos os pais possam precaver-se, para que não dê todas as comunidades a seu filho, faça-os conquistar. Faça-os trabalhar para que eles possam conquistar. Aí está um grande erro. Fazemos para os nossos filhos aquilo que eles deveriam fazer. Deixarmos os nossos filhos fazerem aquilo que eles podem fazer. Orientarmos os nossos filhos. E se eles fizerem alguma coisa que não está dentro das diretrizes, chamá-los e dizer, ora, não siga esse caminho, porque esse caminho não é salutar, porque esse caminho vai fazer sofrer, e se ele não obedecer, deixe-o. E se ele cair, levante-o. Trate-o com amor. Deixe-o aprender com a natureza, porque muitas vezes as palavras não são suficientes.
Então eu oro a Deus, que nos dê uma nova oportunidade através da reencarnação, para que nós possamos voltar novamente, e agora eu poder agir de uma forma diferente, para que nós possamos, juntos, dentro de uma família, crescermos em busca dos ensinamentos que nos trazem a felicidade. E quando eu fico pensando na missão dos pais, a missão dos pais precisa entender que ali no lugar de criança existem espíritos milenares que agora estão ali dentro da nossa vida, para que nós possamos trabalhar as suas tendências, analisarmos as tendências dos nossos filhos, corrigir as suas tendências. Mas muitas vezes fazemos diferente. Muitas vezes nós chamamos a atenção por coisas desnecessárias e esquecemos de encaminhá-lo nas coisas necessárias. Recordo-me certo dia, quando uma das minhas filhas, ainda numa escolinha, numa pré-escola, um dia trouxe um pedaço de giz. A minha esposa questionou: quem me deu esse giz? Ah, foi a minha professora. Ela gosta muito de mim e ela me deu esse giz. Ficamos ali pensando sobre isso. Dias depois, um brinquedinho de uma outra criança. Quem foi que lhe deu? A professora. Vamos conversar com a professora. Não, eu não tenho. Ora, mas deixe. É criança, é normal. Não é normal. Ali está uma tendência que precisa ser corrigida. Ali está uma tendência que precisa ter uma certa liberdade, mas uma certa obediência. O pai não pode ser inflexível e concordar com aquilo que seu filho faz errado, precisa corrigi-lo. E assim somos todos nós. Nesse planeta ainda, nas nossas experiências, nós precisamos das nossas correções. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós dizemos: ah, se eu pudesse fazer diferente, eu o faria. Alguém diz: agora não dá mais. Dá. É sempre uma oportunidade. Há sempre uma oportunidade. Certo dia, fazendo uma tarefa durante a madrugada, perto do Teatro Municipal em São Paulo, onde distribuímos lanche para pessoas necessitadas. E nós sabíamos, quando vier grupos de crianças de 14 e 15 anos, jovens, afastem-se, encostem-se na parede, deixe-os passar, porque eles são muito violentos. E de repente vinha o grupo de crianças, jovens. E quando passavam, nós os recolhíamos, olhávamos para o chão, mas não tinha uma curiosidade. Ao conversar com um desses jovens, nós lhe perguntamos: por que é que vocês são tão violentos? Qual o motivo dessa violência? Por que a violência? E esse jovem nos disse: é porque nós sempre fomos tratados com violência. As nossas mães nos batiam, os nossos pais, voltados das drogas, nos maltratavam. Então fugimos de casa e vivemos em grupo. Aqui nós nos protegemos. E por que a violência? Porque a sociedade nos trata com violência. E de repente nós começamos a pensar nos nossos filhos rebeldes. E muitos têm um filho rebelde. Esses espíritos agora reencarnaram dentro da nossa família, porque são rebeldes, mas precisam aprender o amor. E nós então ensinamos com amor, com paciência, entendendo, trabalhando. E pode ser que ainda nesta encarnação eles sejam muito rebeldes. Mas ao voltarem à pátria espiritual, aprenderão que alguém os amou. Aprenderão que alguém se importou com ele. E Deus então nos dará uma nova oportunidade para reencarnarmos juntos numa mesma família,
para que agora nós aprendamos juntos o verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. Esta é a missão do Pai. Isso nós precisamos voltar os nossos olhos. Quantos jovens ainda rebeldes? Mas quantos jovens cujos pais pagam a outro para ensiná-los, para dar-lhes educação? Aquilo que nós deveríamos fazer, nós otorgamos àqueles professores de escola, aqueles que de alguma forma não estão autorizados para dar a moralidade aos nossos filhos. A distinção entre o bem e o mal. E se nós pudéssemos ensinar aos nossos filhos o que é o bem, o que é o mal, o que nós diríamos ao nosso filho? Quais são os ensinamentos de Jesus? Qual a regra áurea de Jesus? Amai-vos uns aos outros. E nós precisamos aprender a amar. Amar a esses espíritos que agora foram outorgados dentro da nossa família, para que nós possamos modificá-los. Alguém pode dizer, olha, mas a minha família é uma família exemplar. Ótimo! Ensine aqueles que não são exemplares. Traga Jesus para dentro do seu lar. Através do Evangelho no lar, nós começamos a aprender, nós começamos a trabalhar. Os amigos espirituais haverão de aproximar-se, porque a vontade do nosso Pai Celestial é que haja amor dentro de uma família, e não estranho, se mais tarde toda a sociedade haverá de transformar-se. Uma sociedade melhor, onde o amor começa dentro de uma casa, dentro de um lar, com pais extremamente amorosos, compreensivos no amor de Jesus. E é essa sociedade que os amigos espirituais vêm trazendo. Uma nova era de paz e de harmonia dentro dos nossos corações. Quem sabe um dia, dentro da nossa sociedade, dentro desta cidade, nós possamos entender que todos nós somos irmãos, que todos nós obedecemos a uma vontade superior. E quem sabe nesse dia, os homens não maltratarão mais os animais. Quem sabe nesse dia, os homens não destruirão mais as árvores, mas plantarão árvores de profusão, onde os pássaros poderão vir cantar, harmonizar a nossa vida, onde nós não temeremos mais os nossos irmãos. Por quê? Porque ninguém terá cidade. Temos que vir de porta de... Porque dentro da Constituição familiar, nós estaremos ensinando a esses espíritos o que é o... Esta é a missão de cada um de nós. Dentro dos conceitos espíritas, nós aprendemos os ensinamentos de Jesus. Nem catolicismo, nem evangélicos, mas aprendemos os verdadeiros conceitos. Os conceitos através de uma reencarnação, de uma nova oportunidade. E nesse dia haverá muito júbilo. Porque nós voltaremos a esta casa, não mais para pedir, mas voltaremos para agradecer. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado ao Pai Celestial por nos propiciar novas oportunidades de reencarnações através de reencarnações. A cada reencarnação estamos mais próximos da felicidade. Esta é a felicidade que Jesus nos ensinou. Esta é a felicidade que nós ensinaremos aos nossos jovens, aos nossos filhos. Porque essa é a missão de todos os pais. Que sejamos felizes, possamos voltar para o nosso lar, com Jesus dentro dos nossos corações. Que a nossa sociedade possa ser uma sociedade melhor.
porque Jesus estará nos acompanhando. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe.